quem tem um consultório hoje de oftalmo, com certeza tá ouvindo, né? Tá muitos pacientes pedindo, querendo usar, querendo saber. Minha dica, né? Tenha cautela, né? Isso vale para todas as medicações novas, né? Que ainda estão iniciando no mercado, né, Cleso? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de oftalmologia da São Leopoldo Mandic. Eu sou o Dr. Cleso, coordenador da oftalmologia da Mandic, e hoje mais uma vez recebemos o Dr. Aron. Tudo bom, Aron? Tudo jóia. Muito obrigado pelo convite, Cleso. Prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar um pouco sobre introdução às novas tecnologias da oftalmologia, mas principalmente as tecnologias que estão chegando ao paciente e as dúvidas que elas trazem e como o paciente vem procurando a gente no consultório. E eu percebo que nessas últimas semanas começou um boom sobre um colírio chamado VIS, aprovado recentemente no FDA nos Estados Unidos, que promete entregar um pouco de foco na distância de perto, ajudando aquele paciente que precisa de um óculos para descanso, o paciente que precisa tratar a presbiopia. Você já tem recebido paciente perguntando sobre isso no consultório, Aron? Olha, esse realmente é um tema quente das últimas semanas, Cleso. E muitos pacientes, cara, muitos pacientes entraram em contato, tanto pelo WhatsApp da clínica, como nas próprias consultas, né? Então, para quem não sabe, a presbiopia é uma condição, uma fraqueza aí da musculatura ocular para focar para perto, né, Cleso? Então, quem tem mais de 40 anos, principalmente, e nunca precisou de óculos, depois dos 40 começa a ter aquela dificuldade e vai cair na gente no consultório para fazer um óculos de leitura, né, um óculos de perto. Né? Muita gente compra aqueles na banca ali. E qual que é a promessa dessa medicação nova, né, Cleso? É um colírio que o paciente usa de manhã. Então, imagina, acordar, pinga uma gotinha em cada olho e ficar livre dos óculos. Não precisa mais comprar o óculos de perto. É isso que essa medicação promete. Ela já faz algo semelhante o que alguns colegas faziam com a pilocarpina, não é verdade? Perfeito, é isso mesmo. É uma medicação bem mais antiga, né, Cleso? A pilocarpina foi criada aí para, inicialmente, utilizada muito para controle da pressão, né, em caso de glaucoma. E só que ela trazia também outros efeitos colaterais associados, né? Coisa que essa nova medicação, o VIS, ele promete não trazer. Pelo menos os estudos mostram uma segurança muito grande, né, para o seu uso. Deixando claro que a medicação acabou de ser aprovada pelo FDA, então, para quem não está familiarizado com pesquisa clínica, acabou de acabar a fase 3 e essa medicação vai para o mercado e agora é a fase 4, que é a cobaia somos nós, né? Todo mundo usando e a gente vai começar a captar dados para ver se isso realmente funciona. A gente sabe que fechar a pupila aumenta a profundidade de foco, mas o que ela promete é não ter os mesmos efeitos colaterais do que a pilocarpina tinha, não é verdade? Exatamente. Então, o grande efeito, como o Clésio comentou, é fechando a pupila, a menina do olho, né? O paciente consegue uma profundidade maior de foco. Então, ele vai conseguir focar objetos mais próximos, com menos efeitos colaterais do que outras medicações já tinham, né? Já tinham esse efeito, porém com efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais, com a contração do corpo ciliar, por exemplo, o paciente tinha o risco de ter um descolamento de retina, tá? E outros problemas que essa nova medicação, a princípio, não traz. Um dos efeitos colaterais, com a pupila muito pequena, a menina do olho muito pequena, entra menos luz. Então, acho que o desafio da medicação é como esse paciente vai enxergar num ambiente com pouca luz, num ambiente dentro de casa ou com pouca luz ambiente. Eu acho que no sol todo mundo vai enxergar super bem. Agora, como é que vai ser fechado dentro de casa, numa luz mais baixa, ou pacientes que trabalham à noite, né? Eu acho que é impossível de ter um bom resultado com esse colírio, né? Sim, não, perfeito. Então, é uma medicação nova, né? Como o Clésio passou ali. E apesar de muitos pacientes procurando, né? Então, quem tem um consultório hoje de oftalmo, com certeza está ouvindo, né? Tá, muitos pacientes pedindo, querendo usar, querendo saber. Mas, assim, minha dica, né? Tenha cautela, né? Isso vale para todas as medicações novas, né? Que ainda estão iniciando no mercado, né, Clésio? A gente já viu aqui muita coisa nova que surgiu prometendo milagres, e aí
passaram-se alguns anos e descobriu-se outros problemas, outros efeitos colaterais, então eu iria com um pouquinho de cautela, não sei qual que é a sua opinião com relação a isso. Eu acho que tudo que vem de novidade tem que ter cautela. Quando isso cai na mídia, o milagre parece muito grande e a mídia quer aproveitar esse suposto milagre para chamar mais leads, mais consumidores, mais leitores. Isso impulsiona no Instagram, impulsiona na internet. Isso não traduz no resultado real. Então, se você imagina como é que essa medicação funciona, por que vai trazer profundidade de foco? Você que é aluno de medicina ou aluno de oftalmologia ou estudante, um oftalmologista formado, a gente lembra da física, da ótica lá atrás, né? Que os raios perpendiculares não sofrem desvio. Então, se você fecha a pupila, aquele raio incide perpendicularmente na maioria, não vai sofrer desvio, você vai conseguir enxergar para mais distâncias, sem depender tanto do seu cristalino funcionando, entregando foco para frente e para trás. Além disso, você fecha a pupila, os raios de luz que entram perpendicular, oblíquos na córnea ou no cristalino, eles não vão entrar. Então você está selecionando uma parte bem central da sua córnea, que tem que estar saudável, não pode ter nenhuma cicatriz, nenhuma ectasia, nenhuma tortuosidade. O seu cristalino não pode ter catarata na parte central, porque se você tiver uma catarata subcapsular posterior, o paciente não vai enxergar nada, vai piorar. Exato. E para conseguir enxergar com maior foco. Só que em contrapartida, quando você vai para um ambiente escuro, ou você está dirigindo o seu carro aqui em São Paulo, e você entra num túnel, e o túnel a luz apaga, e você está com a pupila fechada, como é que você enxerga dentro daquele túnel? Você não vai enxergar nada. Sim. Então, é para todo mundo o colírio, Aron? Não, com certeza não, né, Cléso? Tem que ser bem selecionado, acho que bem indicado. Não é um milagre que todo mundo tá imaginando que é uma solução definitiva, né? Acho que pode ser, sim, bem utilizado por quase todos os pacientes, mas em momentos pontuais, tá? Não acho que seja interessante, né? Que isso se torne uma rotina, todo mundo dia, usar, né? Todo dia, tá? Mas essa é a minha opinião, né? Acho que tem que esperar um pouquinho mais o tempo, os estudos. De qualquer forma, é uma tecnologia nova, né? Que acho que vai só beneficiar, né, a gente. Eu acho que é mais uma opção de tratamento. Sim, perfeito. Eu acho que na medicina, quando tem um tratamento apenas, que aquele é o padrão ouro, que você trata daquela forma e todo o resto é pior. Na oftalmologia, quando você tem várias opções, qual que é a melhor? É porque nenhuma é 100% e cada paciente vai se encaixar de uma maneira. Então, tá super em alta jogar beach tênis. E você vai jogar no sol, e se você é presbítero, você tem uma visão para perto não tão boa, você pinta um colírio desse, você fechar a pupila, vai entrar menos luz, o sol incomoda menos. E ao mesmo tempo a profundidade de foco aumenta, talvez para praticar um esporte seja super interessante. Sim, perfeito. Para trabalhar à noite, como você falou, vai atrapalhar, né? Exato. Para dirigir, talvez de dia funcione bem, porque o teu foco no GPS, no painel do carro, você vai enxergar bem. Só que se você pegar o final do dia e pegar à noite, eu te garanto que esse camarada vai encostar o carro no acostamento, porque vai ter que esperar passar a freio do colírio para ele conseguir enxergar de noite. Exato. Porque a dificuldade vai ser tremenda. Então, essa euforia toda com o colírio tem ressalvas. Sim. Não, então, com certeza, com certeza. Os pacientes que estão entrando em contato, né, na clínica, perguntando, eu sempre oriento, olha, a gente está começando, vamos com calma, o paciente já quer saber quando que vai começar, quando que vai... Paciente bravo, cara, ligando na clínica, porque a gente não tá vendendo o colírio. Não, calma, nem tá aprovado ainda no Brasil. Acabou de ser aprovado nos Estados Unidos, mas ano que vem provavelmente a gente, né, comece algo aqui no país. Comece, também. E outra, vai estar testado isso nos pacientes americanos, né? Exato. Então, vai ter muitos estudos sendo publicados de como a população americana está reagindo, quais são as vantagens e desvantagens e quando a gente vai poder indicar esse colírio de maneira responsável, né? Exato. Não vai ser um colírio que você vai numa farmácia e compra e usa sem nenhuma prescrição médica. Daí cabe ao aluno, ao médico que estudou e que tem um acesso bom a uma instituição de ensino, saber quando utilizar e prescrever de maneira adequada ao paciente. Exatamente. E eu vejo que essa questão da visão de perto tem se tornado cada vez mais necessária porque o acesso à tecnologia, o acesso a telas, tablet e o envelhecimento da população, que antigamente aquele paciente super idoso
ele tinha menos leitura, ele tinha menos acesso a tela, a tablet, a celular. Talvez o paciente mais idoso, sei lá, 20, 30 anos atrás, o dia a dia dele seria na televisão, vendo uma coisa de média distância, ou ele vai para a roça, vai para algum lugar que talvez a atividade dele de perto não precisava de tantos detalhes. Agora eu vejo a população cada vez mais precisando ver de perto. E também esse aumento da visão de perto para a tela também tem ocasionado alguns problemas em todas as faixas etárias, tanto na criança, quanto no adolescente, no adulto e no idoso também, né? Com certeza, Cleson. Essa parte das telas, né? A gente viu uma mudança muito importante agora na pandemia. Uhum. Sim, o mundo mudou, né? A gente saía, a gente tinha compromissos muito mais presenciais que hoje se resolve numa tela, né? Então, conversando com qualquer área, com qualquer profissional, cara, reuniões online, consulta online, não sei se cara, é uma coisa que não tinha antes. Inclusive, o nosso Conselho de Medicina proibia, né? Vedava consulta online. Parece hoje meio absurdo, né? Mas a pandemia abriu portas para coisas boas nesse sentido. Ao mesmo tempo, aumentou muito o tempo de tela. Então, muitas pessoas começam a ter algumas complicações devido ao tempo excessivo de tela. Como você falou, desde crianças, né? Então, a criançada, que antes era muito mais tempo brincando, correndo, no sol, jogando futebol, hoje é tablet, celular. Eu vejo em casa minhas filhas, né? Acho que você também tem em casa, você sabe. E essa questão tem uma relação direta com o aumento de um erro refrativo, que é a miopia, tá? O míope, ele enxerga muito bem de perto, né? Então o míope tira o óculos e vai enxergar muito bem de perto, porém, ele enxerga, tem uma visão muito ruim, ele enxerga muito ruim para longe, tá? Quanto maior o grau, maior esse déficit. E é um mecanismo até adaptativo, né, Cléber? Se a gente fica o dia inteiro aqui olhando para perto, o nosso corpo, o nosso organismo, ele tem uma sabedoria ali, e ele vai induzir essa miopia com o intuito de focar para perto, que é o que o míope faz. A gente tem visto um aumento muito grande, né, no consultório. Eu tenho cada vez mais atendido pacientes, né, crianças mesmo, idade pré-escolar, escolar míopes, e assim, e a causa já está muito bem evidenciada, né? Excesso de tela, redução de tempo em ambientes externos, redução de exposição solar, tá? Então, vários estudos já mostram isso. Então, a criança que não fica pelo menos 1 hora ao ar livre, tá? Exposta ao sol, só telas, o dia inteiro em celular, tablet, ela vai ter um risco muito maior de desenvolver uma miopia, tá? E aí são casos que eventualmente são progressivos, né? Às vezes o grau pequeno, às vezes a gente vai ter crianças aí com 7, 8, 10 graus de miopia. Você falou num ponto que eu me recordo, em 2018, no Congresso da Academia Americana, acho que foi na ASCRS, não da Academia Americana, mas na ASCRS, teve um vídeo premiado, um vídeo japonês, falando sobre a luz violeta, não a ultravioleta, quem sabe que é nociva, mas a luz violeta talvez tendo um papel para segurar a miopia. E é um vídeo muito legal, foi premiado o vídeo, e eles fizeram uma edição a luz violeta como um superhero para segurar a progressão da miopia. E eu não me lembro certo como foi, mas se eu não me engano, eles fizeram um teste dos adolescentes usando lente de contato. E um grupo de lente de contato usava uma lente de contato com filtro. E o outro grupo usava sem filtro. E eles imaginavam que esse grupo com filtro ia se beneficiar dos filtros ultravioleta, que acaba filtrando a luz violeta também. E por incrível que pareça, quem usava a lente sem filtro segurou mais a miopia do que quem filtrava. Então eles foram perceber que a luz violeta, de certa forma, poderia ser benéfica para segurar. E é por isso que a gente aconselha atividade física ao ar livre, porque a luz artificial não vai ter esse espectro da luz violeta. E eu percebi que durante a pandemia, as crianças começaram a ter muita aula online e começaram a ter queixas de adultos, que você atende criança como eu, e a gente recebe muito encaminhamento do professor. Sim. A criança não está aprendendo, e antigamente
eu relevava bastante essa conduta. A mãe trazia a criança, ele está com dor de cabeça. E muitas vezes a dor de cabeça não era do óculos, era desidratação, sinusite, outras queixas diversas que a criança tem dor de cabeça. E eu encarava que a dor de cabeça não era tanto uma queixa oftalmológica, porque você imagina, a criança tem que enxergar mal, ela tem que estudar pra caramba, ela tem que estar interessada naquilo para ela forçar a visão, porque geralmente a criança perde o interesse antes. A visão não tá boa, ela para de prestar atenção, ela começa a viajar na vida, ela fica desenhando. Para a pessoa, criança ou adolescente, ter dor de cabeça por causa de grau, tem que ter muita concentração visual, perdeu e tem que estar interessada. Mesmo interessada, a visão começa a dar sinais tipo de sono, cansaço, para e a pessoa tem que cumprir uma tarefa. Então, isso geralmente é um adulto, né? Sim. Você tem que cumprir uma tarefa, daí vai dar aquela astenopia, vai dar dor de cabeça. E por causa do excesso de tela, criança na frente do computador, assistindo aula online, começou a chegar no consultório com queixa de dor de cabeça. Queixa de adulto, mais de 40 normalmente, né? É isso aí. Eu também comecei a pegar no consultório, cara. Impressionante. E cada vez mais, né? Tela, celular. Mas assim, a minha impressão é que os pais hoje já estão um pouco mais cientes, né, em relação a isso. E se você pega uma família mais orientada, eles já têm uma rotina ali de evitar, né, um tempo excessivo de tela. Quanto mais precoce, mais tem que segurar isso, né? Então, crianças muito pequenininhas, a gente tem que tomar um cuidado maior. Mas é um cuidado, né, Clésio? A gente tem que orientar, tá? Ainda tem um pessoal que é muito desencanado, né? Então, deixa a criança o dia inteiro no celular, tablet. E aí, assim, a chance de miopia e de precisar de óculos aumenta muito, tá? Tem alguns estudos que mostram na Ásia, né? China, principalmente, Japão também, uso, assim, mas muito violento de aumento massivo de crianças com óculos, tá? Regiões com entre 70% e 80%. Imagina, você pega uma sala de aula, 80% das crianças usando óculos, cara, míopes. Sim, é uma epidemia de miopia, né, que essa geração tá tendo. Mas daí, aproveitando esse gancho que a gente está falando sobre inovações em oftalmologia e novas tecnologias, eu vejo duas possibilidades de segurar o avanço da miopia na infância. Eu vejo o uso da atropina e eu vejo algumas lentes de óculos específicas que ajudam a segurar essa progressão. Como é que tem sido a sua experiência nessas duas tecnologias com seus pacientes, que eu sei que você atende bastante criança? Como é que tem sido no seu dia a dia, no seu consultório? Perfeito. São duas técnicas que têm uma grande comprovação, né? Funcionam muito bem. Então, a gente está falando de crianças que já iniciaram aí o grau, né? São crianças que a gente atendeu no consultório, detectou ali uma miopia. E nessa idade, quando é precoce, estou falando de criança pré-escolar principalmente, quando ela inicia ali uma miopia, em grande parte ela vai ter uma progressão. E aquela família ansiosa, né? Porque está numa consulta, você mediu ali 2 graus, passa 6 meses, foi para 2,5. Depois ela volta de novo, foi para 3,5. A mãe fica preocupada, ninguém gosta, né, de ficar trocando de óculos toda hora, e o grau subindo, né? Então, a gente tem algumas coisas para se fazer, né, Clésio? Como você bem trouxe. A atropina é uma medicação, se a gente usar em concentrações mais baixas, então todo dia uma gotinha ali na criança, ela vai relaxar um pouquinho, né, essa musculatura, corpo ciliar, e tem um resultado já comprovado e relativamente seguro, né, de estabilidade, tá? Ou seja, a gente evita essa progressão. Eu uso, tá, no consultório para casos de miopia mais progressiva. Não é para todo mundo, lógico, mas a gente tem sim visto resultados muito legais. Ela tem sim alguns efeitos colaterais, ela pode deixar a pupila um pouquinho mais dilatada, pode embaçar a visão em alguns momentos, mas é tudo bem conversado, né? Depende da dosagem, você pode também modificar, porque essa atropina não é vendida na farmácia. Não. Você tem que mandar manipular na concentração ideal, né? São concentrações normalmente mais baixas, né? Então, assim, funciona bem, tá? Agora, normalmente, essas lentes específicas, tá, para controle de miopia, e aí a gente tem de várias marcas, né? A gente tem da Roy, a gente tem da Varilux, a gente tem da Zeiss, são tecnologias de defocos ali. Então, a gente
como primeira escolha no consultório, eu prefiro prescrevê-las, tá? É menos traumático ali. Normalmente a família fica preocupada com a questão do colírio, né? Ter efeitos colaterais. Então, qual que é a desvantagem? São mais caras, né? Preço, né? São lentes bem mais caras, que tem sim um efeito. Então, eu como primeira escolha, tá? Uma escolha pessoal minha, eu prefiro iniciar por esse tipo de lente. Se não funciona bem, se ainda assim continua progredindo, eu passo para atropina. Eu costumo dar opção ao paciente. Né? Eu coloco na mesa, falo, olha, o colírio é esse, são esses efeitos que a gente espera do colírio, os efeitos colaterais que você pode ter. Eu preciso que você me retorne para a gente entender como é que o paciente está reagindo, né? Como é que a criança está reagindo com o efeito desse colírio. E também tem esse efeito do óculos, que o custo é outro, daí a gente sabe que cada foco de paciente, né? Tem um paciente que vai ser mais propenso a usar um óculos, tem outro que vai ser propenso a usar um colírio, que é bem mais barato. Então, você tem que lembrar que a criança derruba óculos, pisa em cima, joga bola, esse óculos vai quebrar. Eu sei que tem algumas marcas que estão dando algumas garantias, Isso, né? Inclusive que se aumenta a miopia, se ela progride, eles trocam um óculos dentro de 6 meses, te entregam um óculos novo. Mas nada disso foge também do que a tela proporciona de malefício. Você como retinólogo, eu sei que você pode explicar até um pouco melhor do que eu, mas aquela tela branca, não vou falar de luz azul, que ainda é muito controverso sobre os malefícios, que a indústria tenta vender filtro de luz azul, como se a luz azul fosse o maior malefício do mundo, mas eu vejo que uma tela branca, tanto de um tablet quanto de uma lousa hoje em dia, que é tudo branco, você não acha que isso é muito estímulo visual, é uma cor que cansa muito o olho, a visão, a retina, se você ficar exposto por muito tempo? Sim, com certeza. E a gente tem estudos, né, dessa questão de intensidade luminosa. A gente está falando hoje de pessoas que usam, né, quase que o dia inteiro, né, Cléso? A pessoa trabalha lá, chega em casa, ainda vai pro celular. E não só adulto, hoje é criança também, né? Às vezes fica o dia inteiro na escola, usa tablet. Chega em casa, vai brincar o quê? No tablet também, ou no celular. Então, isso é um ponto de muito cuidado, né? A luz, ela tem uma intensidade ali que pode sim danificar inclusive a retina, tá? A retina é um tecido, né? Nós temos camadas de células ali que são praticamente prolongamentos dos neurônios. Então são células neurais. Uma vez danificadas, elas dificilmente elas vão voltar à sua função original, tá? Então tem relatos inclusive de queimaduras da retina, né? Lógico que isso não é o usual, mas sim, a gente pode ter problemas aí até irreversíveis, tá? Com o uso de luzes muito intensas, principalmente se o paciente eventualmente fez uso de alguma medicação, ficou com a pupila mais dilatada, ele vai ter esse efeito mais evidente, tá? Então, assim, questão de luminosidade, uso de filtros de telas, né, comprovadas com filtros. Hoje os próprios fabricantes, né, das maiores marcas têm já esses filtros, como você falou aí, além dos mais tradicionais, hoje se fala muito da luz azul, né, Cléso? Que é um pouquinho controverso, né? Então, o paciente normalmente vem no consultório, deve chegar para você direto também, perguntando, né? Poxa, doutor, devo investir, né? Porque é um investimento. A gente sabe que não são lentes baratas. E o que eu costumo falar, né, especificamente do filtro de luz azul, é que a gente não tem grandes comprovações, né? Tem sim muitos pacientes que referem melhoras, mas é algo muito pessoal. E eu pessoalmente não indico, tá? De forma geral. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu não indico o filtro de luz azul. E muitas vezes, quando o paciente depende da queixa, de cansaço visual, excesso de tela, em vez de tentar mudar o óculos, eu tento mudar o device. Porque eu, pessoalmente, se você pegar meu celular, eu mudei minha tela toda para preto. Eu acho que a luz branca me cansa o dia inteiro de luz branca. Eu já fico no computador do consultório, nosso prontuário é todo eletrônico, tela branca. O meu computador agora, o computador não, mas o meu tablet e o meu celular, fundo preto. E eu comecei a perceber que minha visão está menos cansada. Aquele estímulo visual de luz branca o tempo todo me cansa. E o primeiro estalo que deu na minha cabeça foi recebendo crianças, que quem atende criança tem que ter um atendimento multidisciplinar.
além da oftalmologia, tem que ter um bom pedagogo para você encaminhar, um bom psicólogo, porque às vezes a criança vem com um distúrbio de aprendizado. Não está indo bem na escola, você descobre o grau, não tem grau, ou o grau está bem corrigido, mesmo assim a criança não consegue desenvolver o aprendizado. Então, às vezes, está ligado com algum distúrbio de aprendizado, com um psicopedagogo, que você vai saber encaminhar. E você percebe que essa criança, às vezes, com aquele tanto de estímulo na tela branca, porque a lousa não é mais verde, não é mais lousa negra, não é mais aquele quadro negro que falava antigamente, ou a lousa verde da minha época, agora é branco. E a luz branca reflete a luz branca do teto, da janela, tudo aquilo vem naquele pincel colorido que o contraste parece que é interessante, mas é muita informação de luz. Chega no final do dia, a criança não aguenta. Então, começando a perceber essa queixa e com alguns pacientes que eu estava encaminhando com um psicopedagogo, que estava com dificuldade de interpretar aquilo, que tinha algum distúrbio de aprendizado, mudou o fundo, a criança começou a entender mais. E para mim funcionou. Então, se você mudar a tonalidade da sua tela, tonalidade do seu celular, talvez aquilo canse menos a sua visão e você não precisa investir num óculos bem mais caro. Faz sentido. Sendo que o seu celular você consegue mudar a tela para preto, ou de noite, aquela luz branca excessiva que atrapalha o seu ciclo circadiano. Exato. E quando você vê uma mensagem de madrugada, acordou. Você não dorme mais. Exatamente. Porque teu olho já entendeu que está de dia e você perde o sono. Talvez se você mudar para aquele night shift que chama, né? Que é uma cor meio amarelada. Isso, luz amarelada. Talvez exato. Incomode menos e não te atrapalhe tanto. Mas faz todo sentido, Cléso. Faz todo sentido, cara. Hoje a gente tem que ter um cuidado mesmo, redobrado, porque boa parte do nosso dia tá nessas telas, né? Então, poxa, não dá para fazer mais ou menos. A gente tem que você comentou agora, que também tinha vindo na minha cabeça, essa questão do sono também, cara, que é fundamental. Você chega para dormir ali, já celular na cama e tablet, sim, isso afeta não só a visão, como todo o seu ciclo, né, de sono. Então, poxa, é algo que não é brincadeira. A gente tem que levar a sério mesmo. E o mundo hoje cada vez mais digital, muda o perfil até do paciente, não que vai ser o candidato para o colírio, para o VIS, mas aquele paciente depois de 60, 65 anos de idade, que começa a apresentar uma catarata. Isso mudou o perfil do paciente que a gente vai operar, que 20, 30 anos atrás a gente esperava o paciente ficar com a visão péssima, sim, porque também a gente operava e o cálculo da lente intraocular era bem menos preciso, e você tinha o objetivo de apenas de curar uma doença, e depois passava um óculos paciente, e hoje em dia você acaba operando um paciente um pouco mais precoce, e utilizando algumas lentes intraoculares que conseguem deixar o paciente mais livre do óculos no dia a dia. E eu sei que você opera bastante catarata, tem um volume grande de paciente com lentes premium, vamos dizer assim. Como é que tem sido a sua experiência e a procura do paciente para implantar lentes trifocais, lentes de foco estendido, as famosas EDOF? Como é que tem sido a sua procura no consultório e o perfil do paciente quanto a isso? Cara, então, quem está começando, né, na prática da oftalmo, iniciando o consultório, a catarata acho que sempre foi, né, e vai continuar sendo por um bom tempo, uma das principais procuras aí do consultório oftalmológico. Porque basicamente todo paciente com mais de 60, 65 anos vai desenvolver a catarata, né? O que é catarata? Catarata nada mais é do que um envelhecimento do cristalino, né, Clésio? Então, a gente tem uma lente natural do olho, que é o cristalino, que é totalmente transparente e ela vai ficando opaca com o tempo, né? Então, isso leva o paciente a ter uma visão um pouquinho embaçada, como você estava falando. Antigamente a gente esperava ele quase ficar cego, né, para operar. Eu, quando fiz residência, era assim, a gente só operava paciente que não estava enxergando nada, não conseguia nem andar direito. Porque se tiver algum problema, né, poxa, não, a gente já estava ruim. Já está ruim, não vai piorar mais. Hoje não, hoje é o que você falou, o perfil dos pacientes que chegam no consultório, tá, e cada vez mais, é daquele paciente que está enxergando muito bem e às vezes ele até já tem realmente uma catarata ali inicial, mas ele quer fazer a cirurgia para tirar o óculos. Ele quer aprovar, doutor, poxa, porque minha vizinha fez, minha irmã fez e eu quero ficar livre do óculos. Então, isso é super comum, tá? Super comum. Lógico que a gente tem que ter um cuidado redobrado, né, Clésio? Porque aí a responsabilidade já é muito maior, uma cirurgia dessa inicial.
E hoje a gente tem tecnologias das mais variadas de lente. Então, a gente pode colocar uma lente para corrigir a visão de longe somente do paciente. Então o paciente vai ter uma visão muito boa de longe, para assistir um filme, para dirigir. Agora, para pertinho, ele já não vai conseguir ver muita coisa, e a gente vai passar um óculos para ele. Você sabe muito bem disso, né? Eu estou dando aula para você, até parece, né? Você que é o chefe da catarata aqui. Mas eu tenho uma procura muito, muito grande de pacientes querendo ficar livre dos óculos. E aí, hoje a gente tem duas opções, né, principais que eu ofereço no consultório. As trifocais, né, que seria uma lente multifocal do óculos, só que na parte intraocular ali. Então, é uma lente que vai ser inserida dentro do olho. E a foco estendido, né, que ela vai dar uma visão muito, muito boa para longe e para intermediário. Então, são duas opções muito boas. Eu, como um retinólogo, que você sabe, eu não gosto muito das trifocais, tá? As trifocais, elas podem dar alguns efeitos colaterais de visão. Se o paciente tem alguma doença da retina, é algo que ele deve ter queixas, né, de estranhamento de visão, embaçamento. Então, assim, eu coloco a trifocal quando realmente o paciente não tem nenhuma outra doença, o exame é totalmente normal, e quando ele tem um perfil mais tranquilo, sabe? Caso contrário, eu prefiro colocar uma foco estendido ou até uma monofocal mesmo e deixo ele com óculos para perto, o que não é raro, eu faço bastante isso, tá? Como eu acabo fazendo retina, então muitos pacientes têm problemas também no fundo do olho, eu ponho muito monofocal, tórica e não tórica. Com as novas tecnologias, a gente acaba conseguindo prever algumas patologias que antes não previa. Então, usando de equipamentos como o OCT e fazer uma análise mais criteriosa da retina, se o paciente realmente tiver um problema macular, a lente trifocal vai estar contraindicada. Ela vai perder muito do efeito dela. Então, aparelhos novos de biometria são cada vez mais precisos e você consegue acertar melhor o grau residual do paciente no final, né? Agora, a escolha da lente intraocular e a tecnologia que ela está envolvida também está muito direcionada ao perfil de cada paciente. Então a gente sabe que uma lente trifocal o paciente pode ter halos de luz. Então, se você não avisar o paciente que ele pode ter halo de luz, se ele tiver os halos, que é provável que terá, é a primeira reclamação que ele vai ter no consultório. Ele vai esquecer que ele está enxergando para todas as distâncias, longe, média distância, perto, sem óculos, está independente, mas a primeira vez que ele vai dirigir de noite, olhando para o farol do carro, olhando para a lua, para um poste de luz, a pupila dilatou, aqueles anéis trifocais ficam evidentes, a luz bate, refrata e dá anel de luz para tudo quanto é lugar. Agora, conversando com o paciente, entendendo aquele perfil de paciente, você vai conseguir indicar o melhor tratamento para ele. Eu tenho gostado bastante das lentes de foco estendido. Eu, na minha prática diária, eu percebo que ela aceita um pouco mais de erro biométrico. Sim. Enquanto a trifocal você não pode errar nada. É na lata. Você tem que acertar o foco exatamente na retina para ele não perder a trifocalidade, ou seja, longe, média distância e perto. Mas a de foco estendido, ela aceita um pouquinho mais de erro, 0,25 para mais e para menos, o paciente continua satisfeito e, por incrível que pareça, eu tenho tido ótimos resultados mesmo para perto. É claro que não vou colocar uma tabela de leitura a 20 centímetros que realmente ele não vai enxergar, mas se você der a tabela na mão do paciente e pedir para ele achar a distância adequada para ele conseguir ver, e ainda mais com os dois olhos juntos, que ele ganha algumas linhas, eu costumo falar que um paciente com uma lente EDOF, uma lente de foco estendido, consegue uma independência do óculos, vamos supor que em 90% do dia. Sim. Por quê? Para dirigir, assistir televisão, é um tablet, é um celular, é um cardápio no restaurante, é um preço no mercado. Daí eu aviso, olha, quantas calorias tem no ketchup, isso não vai conseguir ver, porque é muito pequeno. Ou a bula do remédio, vai precisar de um óculos para auxiliar. Sim. Só que se você for ver, quantas horas por dia você lê bula de remédio? Não, você lê 2 minutos na semana. E o que 2 minutos na semana representam em 24 horas por dia vezes 7? Então, é uma independência do óculos, é uma tecnologia que veio para ficar e trazendo muitos benefícios aos pacientes, Concordo. que financeiramente falando, o custo da lente não é tão cara quanto a trifocal, mas que traz uma independência ao paciente, ainda mais para o nosso
público-alvo hoje em dia, que é um paciente que quer ver tela, que quer ler o celular, é um paciente que não é mais, como eu falei brincando, aquele vozinho que trabalhava na roça, mas é um vô de 80 anos de idade que está no celular, compartilhando coisas no Instagram, vendo notícia, consumindo tudo de perto, ou um hobby, ou um trabalho manual, que você entrega qualidade de vida para esse paciente, né? Totalmente, cara. Não, a oftalmologia, cara, é uma área fascinante, né? Por conta disso. A gente tem tecnologias que mudam a vida do paciente, né? Isso de uma hora para outra. Então, assim, quem operou um paciente de catarata, né? Esse paciente chega para você, né, no dia seguinte ali no consultório. Poxa, doutor, eu cheguei em casa, eu não sabia que a minha parede era daquela cor. Você deve ouvir isso sempre. Direto. Né? Nossa, isso é algo comum da gente faz cirurgia, né, de catarata, perceber essas diferenças de visão que o paciente não tinha nem ideia, assim, sabe? Nossa, doutor, eu briguei com... Tem muitas histórias, né? Eu briguei com o pessoal que fez reforma em casa e não sei o quê, e assim... E aí foi ver porque a briga era porque ele tinha pintado a parede de uma cor e o paciente falou que não era aquela cor que ele tinha pedido e tal. Cara, operou a catarata e ele falou, nossa, eles estavam certos, eles pintaram na cor mesmo que eu tinha escolhido. E só que para ele era outra cor, ele não estava enxergando aquela cor daquela forma. Então, cara, como você muda, né, a vida do paciente, sim, de um dia para o outro, né, com uma cirurgia, e melhorando muito a qualidade de vida. Então, eu acho que são poucas, né, especialidades que a gente tem esse privilégio, né? Sabe que eu falo isso em aula para o aluno da faculdade de medicina, eles vão lembrar de mim quando eu falo sobre isso. Quando você escolhe uma especialidade médica, você tem que saber que cada uma delas vai ter um tipo de satisfação do paciente diferente. Então, eu não vou falar mal dos outros especialidades, que cada uma vai ter sua vantagem, mas vamos supor que um paciente que passa no cardiologista, ele controla a pressão arterial dele, o cardiologista vai prolongar a vida por mais 10 anos. Tipo, mas você não vê o resultado na hora do que está acontecendo. Sim. Eu sou muito grato ao meu cardiologista. Eu tenho um tio cardiologista. Então, prolonga a vida, aumentou a expectativa de vida da população inteira, o seu agradecimento é de maneira diferente. Agora ele vai no seu consultório, vai no meu consultório, opera a catarata, ele entra sem enxergar, ele sai enxergando. Então a satisfação é imediata. Você vai numa outra especialidade médica que você vai operar aquele paciente do joelho que ele não andava, ele passa a andar. Então no ortopedista ele vai ser uma satisfação imediata após a cirurgia. E na nossa área, Aaron, a satisfação é muito imediata em toda hora, né? Todo paciente que sai do consultório enxergando, sai grato, sai com a cirurgia de catarata realizada, enxergando para todas as distâncias. Eu operei semana passada uma paciente com uma lente trifocal, e é uma paciente que trabalhou no sistema judiciário por muito tempo, então é leitura, é processo, é computador, é tela, e ela fala, nossa, eu nunca tive isso na minha vida, nunca enxerguei para todas as distâncias dessa forma. Eu operei também um ano atrás, um engenheiro que tinha um hobby característico de andar de jet ski. E ele era autohipermétrope. Teve catarata, operou, ele enxerga para todas as distâncias e falou, olha, eu andava do meu jet ski, eu não tinha que andar de óculos porque eu não enxergava nada, e era água batendo no meu óculos o tempo todo, eu não enxergava nada. Teve um outro que eu operei também, com lente trifocal, que ele tinha uma marcenaria. E ele colocava o óculos dele e um óculos de proteção por cima. E essa interface entre os dois óculos embaçava o óculos intermediário. E ele falava, não enxergava nada, porque eu tinha que botar o óculos de proteção para não voar farpa no meu olho, não voar pó de serragem. E agora, com isso aqui, eu tenho independência. Fora que, estou falando em pacientes que operaram precocemente, mas se você pensar num paciente idoso, que você devolve a visão para ele, além da satisfação, você traz segurança. Para aquele senhor que para andar em casa, ele tropeça no carpete, ou um pequeno degrau que ele não perceberia porque a visão dele está muito ruim, e a visão de uma lente de foco estendido traz uma visão para o chão, que enxerga aquele chão com nitidez. Então aquele degrau que um paciente rígido nunca tropeçaria, mas aquele idoso, ou aquele paciente com Parkinson que tem marcha petit pas, que anda arrastando, que ele tropeça e vai para o chão,
Daí o problema é muito maior, porque ele fratura um fêmur, Não, fratura o úmero. Então, além de devolver qualidade de vida, se devolve é segurança para o demais, cara. paciente, né? Você sabe que tem estudos, né, Cleso, até falando claramente, né, com relação à prevenção de demência, né, de Alzheimer para quem opera catarata, né? Então, assim, é comum também no consultório o paciente chegar com uma idade muito avançada, eu tô falando de 90, 95 anos ou mais até, e normalmente ele vem com a família, né? E aí a família, pô, doutor, mas tem que operar mesmo, né? Precisa nessa idade. E eu sempre falo, olha, se o senhor quer ter mais alguns anos aí com qualidade, tem que operar, né? Porque a gente está falando aí de um paciente que está com uma visão muito debilitada, né? Normalmente são cataratas mais avançadas, né, Cleso? E esse paciente que não está enxergando bem, tá? Mesmo com 90, 95 anos, é um paciente que ainda tem uma qualidade de vida razoável, tá? Uhum. Agora, se a gente não opera a catarata dele, assim, pode ser que em 1, 2 anos ele tá lá embaixo, porque o mundo dele tá cada vez decaindo ali, não só a parte da visão, como a da audição também, né, que é bem comum. Então, assim, não tem muita conversa. Eu falo, ó, tem que operar sim, né, se ele tiver minimamente uma condição clínica, né, para se operar, porque aí a gente vai estar prevenindo não só queda, que você falou, que Uhum. é, cara, um idoso dessa idade que cai e quebra um fêmur, né, assim, muito arriscado. Como também demência, tá? Então a chance desse idoso evoluir para um Alzheimer, para uma doença, para uma demência senil mesmo, cai muito, né? Se a gente opera essa catarata. Então, assim, é isso. A tecnologia hoje está permitindo que a gente opere cada vez mais precoce e cada vez mais casos com qualidade, né, Cleso? E é legal, né? Quando eu falo de catarata, é minha especialidade, que eu sou fascinado. Eu escuto histórias do meu avô, que também era oftalmologista, que operava o paciente, não tinha nem fio de sutura, o paciente tinha que ficar deitado numa maca durante 30 dias, não tinha lente intraocular, não podia se mexer, Meu Deus. porque se mexesse o vítreo ia sair, ia descolar a retina, ou ia dar hérnia de íris e o vítreo ia sair também, e isso passou na geração seguinte, a geração do meu pai, onde a cirurgia também começou a implantar lente intraocular e operava, e aí já tirava a catarata, deixando a cápsula posterior. E hoje em dia, não vou falar que a cirurgia é simples, mas é uma cirurgia segura. Tem paciente que Sim. chega no consultório, doutor, a cirurgia é muito É simples, muito né? simples. Não é muito Não é simples, não. não. É uma cirurgia muito complexa, só que uma cirurgia Sim, segura, que exato. consegue entregar para o paciente hoje em dia, com toda a tecnologia que está envolvida, uma boa qualidade de visão, com uma cirurgia com pouquíssimas complicações. E como a gente está falando de tecnologia, ela está envolvida tanto na catarata, está envolvida no glaucoma, está envolvida na retina, e cada vez mais a tecnologia está trazendo melhoras de qualidade de vida e prevenção de doenças. Eu não sei se você viu nos últimos congressos, começaram a trazer agora para a gente um óculos de realidade virtual para fazer prevenção de glaucoma com exame de campo visual. Eu vi, cara. Não, fantástico, hein? Você consegue em qualquer lugar, né? E antes, na verdade, quem não conhece, né, o exame do campo visual, um trambolho, né, Clésio, ali. É um aparelho desse Você tamanho, precisa de enorme, uma sala, pesado, né, para reserva uma colocar. sala inteira, Uma sala sala inteira, cara. escura, clara não funciona, então você tem que reservar no teu consultório uma sala fechada, Exato. escura, com um técnico fazendo exame durante meia hora, 40 minutos. Difícil, cara. E agora, com óculos de realidade virtual, você, em qualquer canto, o paciente pode fazer o exame, né? Então, fantástico, Você fantástico. acha que essa é uma tecnologia que já está bem sedimentada? O que falta num óculos de realidade virtual fazendo campimetria para sedimentar no mercado e estar averiguada e entregar o resultado interessante para você? Eu acho que, em termos de tecnologia, ele já conseguiria entregar praticamente o mesmo resultado desses gold standards que a gente tem, né? Que, por exemplo, o da Humphrey, né? O das Zeiss. Então, assim, eu acho que é uma questão de se consolidar no mercado, né, Clésio? Então, é óbvio que eu, por exemplo, eu tenho na minha clínica, né, um campimento tradicional. Então, a gente recebe pacientes de outros médicos, às vezes médicos que já estão acostumados com aquele padrão de exame há 30, 40 anos. Então,
sempre que a gente vai mudar uma tecnologia, né, o médico ele quer algo seguro, algo de confiabilidade. Então, esses aparelhos novos, eu acho que tem já o seu lugar, tá? Por exemplo, pacientes com baixa mobilidade, que às vezes não conseguem ficar um tempo ali com a cabeça encostada, ou locais mesmo que a gente não tem essa estrutura, né, para montar uma sala específica. Eu acho que hoje já resolve bem, tá? Agora, eu acho que para se tornar um padrão, né, como são esses tradicionais mesmo de mesa, eu acho que falta um pouquinho ainda de resultado, sabe? Como são muito novos, né? Então, eu diria que é o tempo. Eu acho que não tem por que eles não ficarem em pé de igualdade, sabe? Em questão de qualidade. E até superar, né? Porque a gente tem a possibilidade, né, nesses dispositivos de treinar, de dar o estímulo isoladamente, né, Clésio? Então, coisa que nos campos hoje tradicionais, o exame do campo, né, para quem não sabe, o paciente ele vai ficar fixando, né, um ponto ali para os olhos ficarem fixos e ele vai recebendo estímulos, né, periféricos. E ele vai, basicamente, ele vai apertar um botãozinho. Qual que é o objetivo? Verificar se há alguma perda, tá, de campo, uma perda de visão periférica. Então, algumas doenças, o paciente ele consegue enxergar perfeitamente, mas ele vai perdendo esse campo periférico, como é o glaucoma, por exemplo. E esses óculos, né, de realidade virtual, então imagina que o paciente vai colocar um óculos e ele vai estar recebendo ali os estímulos, né, num ambiente 3D, virtual, né? virtual. Então, isso possibilita coisas que numa cúpula física, né, a gente não conseguiria, que é fixar os olhos de maneira separada, né, Clésio? Dar os estímulos invertidos, uma hora um, uma hora outro. Para pacientes que têm uma doença em um dos olhos, por exemplo, a gente conseguiria colocar a fixação no olho bom. Então, assim, eu acho que só tem a crescer esse tipo de equipamento, Clésio. Eu tinha uma grande dificuldade em alguns pacientes de permanecerem meia hora parado numa cúpula. Exato. E com o aparelho de realidade virtual, o paciente mexe a cabeça, o aparelho mexe junto. Então, se ele estiver sentado numa poltrona ou se ele estiver acamado no leito, ele consegue realizar o exame. Sim. E coisa que a tecnologia antes não permitia. Fora também o custo, né? Porque um campímetro Gold Standard é caríssimo, chuto aí R$300 mil para cima. É isso aí. E um aparelho desse aí de realidade virtual trouxe, primeiro, uma concorrência saudável, que vai obrigar o Gold Standard a baixar o preço, e também o próprio device, ele é mais barato. O que está incluso ali, além de você pagar por um óculos de realidade virtual, você está pagando mais pelo software desenvolvido pela equipe do que o aparelho propriamente dito, que hoje em dia com R$15 mil você compra um Apple Vision Pro, que deve ser o mais moderno que tem no mundo de realidade virtual. Mas os que são dedicados só para isso, torna você apto a fazer em qualquer tipo de paciente, em qualquer posição, além de você levar a medicina em locais de difícil acesso. Como que você vai fazer atendimento no mutirão, numa população ribeirinha da Amazônia? Você não consegue levar um aparelho desse. Não dá. E aí entra um pouco até do podcast anterior que a gente já fez, falando sobre IA, e que consegue captar essa imagem, ou falando sobre telemedicina também, e consegue levar essa imagem, não importa onde o equipamento estiver, fazendo triagem de glaucoma ou de outras doenças, que você consegue fazer análise de campo visual. Não, isso daí não tenho dúvida, Clésio. Eu acho que vai somar muito, cara, principalmente nesses ambientes, né, não tão controlados, né, como uma clínica. Eu acho que ainda hoje, né, assim como é o retinógrafo portátil, né, que a gente conversou também, ele ainda perde um pouquinho, tá, em alguns aspectos, né, porque imagina que você está num ambiente controlado ali, o paciente paradinho, cabeça imóvel, agora você ganha em muitos outros aspectos, né, questão de facilidade, de fazer onde você quiser o exame. Então, acho que uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que é um princípio também, né? Toda medicina você inicia novas tecnologias exatamente. E elas vão sendo melhoradas, e todo mundo vai usando e vai sugerindo alterações, vai sugerindo novidades para você aprimorar de acordo com
o seu uso. Eu vejo, inclusive, um aparelho desse sendo usado na neurooftalmologia ou na neurologia. Se o Sim. paciente tem um AVC, tem algum acometimento cerebral, se ele pegar no trato óptico, você consegue identificar exatamente onde está aquela alteração neurológica de acordo com o defeito de campo visual. Então, se torna isso mais acessível, Sim. talvez você consiga utilizar isso mais vezes dentro da própria neurologia, ajudando e auxiliando em muitos diagnósticos. E o óculos de realidade virtual, com certeza, ele tem muito para ser explorado. Um pouco antes da gente iniciar o nosso podcast, você estava falando para mim aí sobre estímulos visuais que pode tentar estimular pacientes com estrabismo ou com ambliopia, que é uma deficiência no desenvolvimento, né, neurológico da visão. E como é que você vê essas novas tecnologias caminhando por esse lado aí? Perfeito, cara. Então, o que é ambliopia, né, Cleso? Ambliopia é quando a gente tem, basicamente, um olho sendo suprimido. Normalmente é um dos olhos só, né? Então, imagina aquela criança que tem um desvio, né, o estrabismo. Ela entorta um dos olhos. Aquele olhinho dela que está entortado é como se o cérebro falasse assim, poxa, não vamos estimular essa informação, até para não atrapalhar a visão do outro lado. Então, mesmo que ela corrija essa visão depois de adulta, o cérebro ele não aprendeu a enxergar com aquele olho, tá? Então não adianta mais. A gente tem uma idade, assim, em teoria seria até os 7 anos, hoje se fala até 12, tá? Que a gente tem que corrigir a visão da criança, caso contrário, futuramente não vai ter muito efeito. Então existem várias terapias, né, que a gente faz para tentar corrigir, né, esse tipo de caso. A oclusão, então a gente tampa o olho bom, sabe aquela criança que põe aquele tampãozinho ali, né, e fica na escola? Porque o que a gente está fazendo? A gente está forçando o olho, que em teoria tá pior, não está enxergando muito bem, a forçar e se desenvolver. A gente tem uso de alguns colírios, né, também para penalização, então é como se piorasse a visão de propósito do olho bom, para forçar o cérebro a olhar com aquele outro. E hoje a gente tem as terapias binoculares, né, que são, ao invés da criança fazer o tampão, por exemplo, em casa, ela vai colocar esses óculos de realidade virtual e vão passar alguns filminhos ali. Então imagina que para ela conseguir entender o contexto do filme, ela tem que captar a imagem daquele olho, tá? Senão ela não entende. Então são imagens separadas. Imagina que vai ter aqui uma casa e a criancinha está entrando do outro lado, e só com um dos olhos é que ela vai ver a criança entrando. Então, a criança ela vai fazer de tudo ali para enxergar aquilo, né? E é um estímulo, é um exercício mesmo, tá? Então, são coisas que a gente não tinha antes, né? Como recurso, tá? E as crianças gostam bastante, tá? Não só crianças como adultos também, aí já é um pouquinho diferente, mas existem estudos já mostrando com esse tipo de equipamento, algum benefício na ambliopia do adulto também, tá? Então, você vê que, assim, a realidade virtual, né, esses óculos de imersão, 3D, para oftalmologia, cara, é um negócio que acho que tem muito campo para ser explorado, assim, tem muita coisa para fazer, você vê na parte do estrabismo, na parte do glaucoma, na parte da retina, assim, tem muita coisa para aparecer ainda. E aqui na Mandic a gente, você vê, desde sempre, né, trata desse tipo de inovação com os alunos, né? Então o aluno ele não fica só no básico, a gente explora todas essas novidades. Eu acho que é importante a gente salientar que as tecnologias elas vão sendo estudadas, vão sendo implementadas, e por mais que funcionem para um paciente, não são para outros. E eu digo isso porque tem uma tecnologia que já está no mercado há algum tempo, mas de alguns meses para cá teve um boom, que era a ceratopigmentação. É uma tecnologia que já existe no mercado, que quem é especialista em córnea utiliza para tatuar a córnea, um olho branco, cego, que esteticamente não é tão legal. Tem opções de lente de contato, colorida, que deixa o olho esteticamente mais bonito, mas uma das outras opções era a ceratopigmentação, que não passa de uma tatuagem da córnea e deixa o olho esteticamente bonito. E agora essa tecnologia que sempre foi bem aplicada para essa área começou a ser utilizada para uma outra área completamente desviada do nosso foco, que é a parte estética. E como é que você vê esse boom que
aparece na internet, o povo ficando com o olho claro, azul, ou qualquer outra cor que deseja colocar. Você recomenda isso no seu dia a dia, no seu consultório, Aron? Cara, olha, mais uma aí que o pessoal tem ido atrás, hein? Bom, saiu na mídia, né? Alguns famosos fizeram essa cirurgia. Basicamente consiste numa pigmentação. Então vai ser de alguma forma injetada ali pigmentos que vão ficar na córnea, né? Na superfície do olho ali. Na estrutura dela Isso. ali, né? Na verdade é como se criasse um túnel ali, esse pigmento é injetado ali dentro, e isso é de certa forma permanente, né? Então o paciente ele fica com aspecto de olho azul, olho verde, bom, pigmento que for colocado, né? E isso tem atraído muitos pacientes, né, que querem, né, mudar a sua estética. Agora, é um procedimento que não é permitido no Brasil, tá? Ele é desaconselhado pelo CBO para fins estéticos. Lógico, para esses fins que você falou, né? Então, um paciente que tem um olho que já não enxerga mais, e que é um olho que ficou todo branco, né? Ou seja, ele tem realmente uma questão estética importante. Para isso, sim, para isso faz sentido. Agora, imagina que quando a gente está colocando aquele pigmento na íris, a gente está basicamente fechando a pupila dele. Eu acho que a pupila dele está por trás, mas eu, como um retinólogo, se eu quero fazer um exame de retina, quero ver o fundo de olho daquele paciente, eu vou ter uma dificuldade no exame, porque vai estar tudo cheio de tinta ali e eu vou conseguir ver só o centro. E nisso, a gente pode ter um diagnóstico prejudicado, né? Caso de alguma doença, tá? Sem contar questões de inflamação, infecção que essa cirurgia pode causar. Ou seja, não aconselho, tá? Não faço. Aqui no Brasil, eu desconheço, né? Quem faça. Em teoria, tá indo contra a regra, mas nunca se sabe, né? Agora, fora sim, a gente tem alguns países que têm feito, tá? Para fins estéticos, com valores aí, pelo que eu li, em média de $10 mil para fazer um procedimento desse. E tem muita gente interessada, né? Eu acho que as pessoas não colocam na balança o risco-benefício, né? É feita uma injeção de pigmento na espessura da córnea, e a córnea é um tecido super nobre. É a lente principal do seu olho, que tem o maior grau, e ela é responsável por receber a imagem e jogar para dentro do olho. Se essa córnea fica opaca, você não enxerga. E você vai para transplante de córnea. E é uma cirurgia muito mais complexa. Nossa. Por causa de uma estética. Exato. Né? E nem é uma questão estética que eu não vou nem comparar com uma prótese de mama. A mulher precisa de uma prótese sim ou não. Isso vai dela, não sei como é que foi a infância, a adolescência, se aquilo para a autoestima dela é importante ou não. Agora, para estética ocular, que você quer ter um olho azul, que uma lente de contato resolve o teu problema, ou simplesmente não melhora seu problema, mas você quer ter um olho azul, sinto muito, vai fazer terapia, vai para a igreja, conhecer Jesus melhor, saber que você é lindo e não precisa de um olho claro para se sentir bem, sabe? Vai fazer terapia, porque o negócio não tá legal, não. Você abrir um bolso com femtosegundo na sua córnea, injetar um pigmento que sabe-se lá qual vai ser o retorno disso no futuro. E além disso, como você falou, você diminui a transparência da córnea, você não enxerga através dela, você enxergar através de um buraco de 3 milímetros que seja, você perde completamente a visão da retina. E agora eu vou puxar para o meu lado. Como que eu opero uma catarata através de uma córnea opaca? Difícil, você não enxerga aquela catarata. Eu não consigo operar aquela catarata. Então, é um procedimento completamente contraindicado no meu ponto de vista como cirurgião de catarata. Total. No seu de retina, acho que também. Total. A não ser que o paciente seja cego desse olho, daí a gente encaminha para um especialista de córnea fazer uma tatuagem para ficar esteticamente mais bonito e o paciente ter a autoestima devolvida. Então, tecnologias chegam, seja cauteloso se isso é para você ou não. Se essa tecnologia está bem sedimentada no mercado, pode ser que ela sedimente e que fique tudo certo, que você possa usufruir, mas pode ser que essa tecnologia não seja para você. Então, consulte seu oftalmologista, para você que é paciente, e para você que é médico, para você que tem intenção de estudar oftalmologia, nós aqui da São Leopoldo Mandic entregamos para o aluno o que tem de mais moderno e mais atual e constantemente
renovando e entregando o que tem de mais novo no mercado. Porque se você não está antenado, se você não está estudando o que está acontecendo atualmente, vai ficar para trás. Vai Né? ficar Você para nem trás, cara. concorre no mercado. Não. Né? Você vai ser só aquele médico que está fazendo seu papel e a concorrência está cada vez mais buscando novidades. A gente não pode ficar para trás, né? É aquela educação continuada que a gente Direto. chama. E até o pessoal mais antigo, né, Clésio, que tá... A gente vê médicos muito bem formados, em ótimas faculdades, mas que pararam, né, que estagnaram ali. Então, às vezes, você também, né, pega encaminhamentos, às vezes, de colegas ali, que você fala, cara, não é possível, né? Assim, então, fica o recado, né, para vocês que estão começando, não é só fazer um curso de ponta, né, como esse aqui que vocês têm a oportunidade aqui na Mandic, mas é manter, né, atualizado o conhecimento. Eu acho que só para a gente encerrar, como a gente falou um pouquinho da retina, tem algumas novas drogas que estão chegando no mercado, que são caríssimas, mas são alguns tratamentos da retina, tratamento genético, que estão conseguindo devolver a visão para a gente que era cega antigamente. Como é que você vê esse novo mercado dentro da sua especialidade? Olha, a retina ela tem uma ligação muito grande com os injetáveis, né? Então, o retinólogo, desde que eu iniciei, por exemplo, a minha formação na retina, na residência, a gente tinha poucas opções. O retinólogo tinha basicamente o Avastin ali que estava começando, depois surgiu o Lucentis, que eram drogas para tratar principalmente a degeneração da mácula, a retinopatia diabética. Então a gente injeta, né, uma agulhinha mesmo, ali na cavidade vítrea, essa medicação ela vai ser absorvida ali pelo tecido, né, da retina e coroide e vai agir ali para tratar várias doenças. Então o retinólogo tem como base, né, boa parte dos tratamentos a injeção de algum composto. Então, nas doenças da retina principais, tá? Então, eu vou chegar lá nas genéticas, mas antes disso, degeneração da mácula, retinopatia diabética e alguns tipos de edema, até causados por inflamação, como veite, a gente tem hoje diversas opções. Além dessas que eu falei, né, do Avastin, que ainda é usado, o Lucentis, a gente tem o Eylea e medicações mais novas que chegaram, como o Vabismo, por exemplo, que a gente consegue espaçar mais. Então, algumas dessas doenças, né, necessitavam tratamento mensal, Clésio. Então, o paciente ele tem que vir na clínica uma vez por mês, uma injeção em cada olho. Acaba ficando pesado para esse paciente, sabe? O que a gente tem tido de inovação? Medicamentos que conseguem agir por períodos mais longos, tá? Então, esse é um exemplo, por exemplo, que a gente está conseguindo espaçar para 3 meses a aplicação. Então, o paciente que antes tinha aquele fardo de todo mês, está vindo no consultório, ele consegue agora ter um espaçamento bem maior, tá? Outra novidade para o tratamento da degeneração macular forma seca, tá? Que até pouco tempo não tinha nada para ser feito. Basicamente, a gente passa algumas vitaminas para o paciente, né? Hoje, coisa de 1 ano para cá, cara, tem aparecido novidades aí bem interessantes, né? Até tive fim do ano passado, num estágio nos Estados Unidos, onde eu pude ver isso mais na prática, né? Que no Brasil praticamente a gente não tem, mas chegando em breve. São algumas injeções para a forma seca da DMRI, no qual a gente tem não só uma possibilidade de evitar a progressão, mas até de melhora em alguns casos, tá? Então a gente tem o Syfovre, que seria a mais conhecida, funcionando como essa injeção para a forma úmida tradicional, tá? E outras chegando no mercado também. Além disso, a fotobiomodulação, que é uma espécie de uma luz que a gente usa, que vai também estabilizar o quadro da progressão da atrofia geográfica ou até melhorar a visão. Então, só fazendo um resuminho aqui. Que isso é mais do dia a dia mesmo do retinólogo, né? Que a maioria dos oftalmos gerais pode pegar também no consultório. Agora, sendo bem mais específico, algumas doenças genéticas, que aí já é um pouquinho fora, acho que, da rotina, né, da maioria dos colegas. Então, são doenças mais raras, né? Então, a gente tem a principal, que é a retinose pigmentar,
E aí a gente tem uma série de outras aí com várias medicações em estudo, tá? São as terapias gênicas, né? Então, basicamente, aí vai ser injetado. Aí é diferente, tá? Normalmente essa injeção, ela não é uma injeção intravítrea, tá? É uma injeção que ela é feita durante um procedimento que é a vitrectomia. Então, a gente tem que entrar dentro do olho mesmo, visualizando ali com o microscópio, e aí ela vai ser injetada, em geral, subretiniana, tá? Essa medicação, imagina que ela vai interagir ali com as células da região e vai alterar a genética da região, tá? Então, já tem, sim, disponível para alguns tipos de gene, lógico que não vamos entrar aqui no detalhe, mas, então, sim, coisa que antes era impensável, né, Clésio? Doenças que deixavam a pessoa cega e não tinha muito o que fazer. A gente está começando a ter tratamentos disponíveis já para oferecer, tá? Hoje, para um tipo só de alteração genética, mas assim, com vários estudos já saindo aí, fase 3, para outros tipos aí de genes afetados, principalmente para retinose pigmentar. Quem sabe num próximo bate-papo a gente conversa com o Thales. Nossa, professor Thales. Thales professor sabe aqui tudo, sabe tudo. Professor da São Leopoldo Mandic, da graduação, da residência e da pós. E a gente traz aí os melhores profissionais para trazer o que tem de mais novo no mercado. Ele é especialista em genética e estava ajudando nesses Participa desses estudos clínicos em Londres, né? E ele é professor nosso da São Leopoldo. E é assim que a gente prepara os nossos alunos, né? Para transformar a tecnologia em cuidado real ao paciente, não é verdade? E eu queria agradecer, Aron, mais uma vez a sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje, explicando um pouco mais toda a sua experiência em tecnologia e inovação dentro da oftalmologia, que eu sei que, como eu, você é um entusiasta da tecnologia. Eu gosto, Clésio. Poxa, é um prazer estar aqui. E isso que você falou, tá, dos professores, realmente eu que conheço, né, parte da turma aí, sei que a gente de ponta, e não é só o cara teórico, né, Clésio? Isso que eu acho que é legal, tá? Eu me formei e fiz também, rodei aí algumas universidades, cara, de ponta aqui no Brasil, mas assim, boa parte dos professores, muito teóricos, né? Então, sabem tudo daquele assunto, escreve livro, escreve 1 milhão de artigos, mas muitas vezes é aquele cara que não tem a prática do consultório, não está ali no dia a dia. Então, eu vejo, né, a Mandic bebendo das duas fontes ali. Então, tem gente teórica muito boa, mas tem o cara que está na prática também do consultório e que vai trazer insights do dia a dia, né, Clésio? Que isso daí, a gente sabe que o dia a dia, quando você abre o seu consultório, abre sua clínica, não é o livro ali. Não adianta, vou puxar o livro aqui. Tem dicas ali que é só quem sabe, quem faz no dia a dia mesmo que vai te passar, né? Então, o aluno daqui ele tem essa oportunidade, né, de contato com quem sabe tudo da teoria, quem pesquisa, mas também com o professor que tem a clínica, o professor que está operando, o professor que está no consultório e vai passar aquela dica que o livro não consegue. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de todas as realidades. Desde aquele professor que tem a clínica de 5 andares, que só atende premium, paciente classe A. E também tem todos os tipos de colegas que também dão assistência para os pacientes de menor poder aquisitivo, porque nossos alunos vêm de todos os lugares. Tem os alunos de São Paulo, da capital, tem o aluno do interior do estado de São Paulo, tem o aluno das capitais de todas as regiões do Brasil, e a gente tem médicos que atendem do interior do Nordeste, da Bahia, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste. E adianta a gente falar da tecnologia ultra mega avançada para todo mundo? Sim, adianta porque ele vai aprender, mas nem sempre é a realidade daquele médico que está lá. Então, o importante é explicar para o aluno qual que é o dia a dia, como é que você atende aquele paciente com qualidade, com amor, dedicação, com autoconhecimento de medicina, mas adequado para aquela realidade que está lá. E é por isso que, inclusive, quando a gente criou esse curso de oftalmologia, a gente gosta de receber o feedback, e o feedback não é simplesmente para saber a qualidade, é para saber o que você espera. E aquilo é feito individualmente para cada aluno, para cada realidade. Legal. Doutor, na minha realidade, eu estou no norte e nordeste do Brasil, que eu tenho um índice muito grande de paciente com pterígio. Talvez
para aquele aluno, o meu enfoque vai ser nessa área da superfície ocular. Ah, mas eu estou numa outra região do sul do Brasil, que eu estou pegando muito paciente ascendência ariana e que é um paciente bem mais idoso e que talvez a prevalência de uma degeneração macular acima da idade seja dessa forma. Talvez para te ajudar a montar teu consultório, você não vai gastar uma fortuna com equipamento assim, assim, assado, só que o seu foco é, talvez, mexer com retina. Só que para mexer com retina num lugar que a expectativa de vida do paciente é de 50, 60 anos de idade, no meio do sertão do Nordeste, talvez a retina não seja tão importante. Talvez seja operar uma catarata ou talvez mexer com superfície ocular. Exato. Diferente de um paciente que é mais idoso, que a expectativa é outra e a doença prevalente vai ser outra. Então, isso faz toda a diferença do que você pegar aquele ensino, homogeneizar e entregar no colo de cada aluno, como se todo mundo fosse do mesmo lugar. Só que a gente mora num país continental. E é esse o olhar que a gente teve por um aluno que tem acesso à educação de maneiras diferentes, que vem de vários locais diferentes do Brasil, que a tecnologia vai encaixar para cada um deles de uma maneira diferente. Agradeço mais uma vez ao Aron. E para você, se você gostou do nosso episódio de hoje, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal da São Leopoldo Mandic para não perder os próximos episódios. Um grande abraço para todo mundo. Tchau!